Eu queria que você falasse um pouquinho do Harley e um pouquinho sobre o Porpeta. Certo. Então, vamos lá. A minha formação ela é na São Judas, Universidade de São Judas Tadeu, e eu terminei em 2001 o meu bacharelado. Depois, eu fiz pós-graduação lá também e terminei em 2003, né? Lá na universidade eu já trabalhava como ator e antes da universidade eu fazia teatro na Oswald de Andrade, dos 7 aos 10 anos. Eu fiz oficinas lá, na Oswald de Andrade, e fiz fantoche, fiz de teatro de rua, inclusive. Uma das primeiras que eu fiz, que era ali na Luz, no Parque da Luz. A gente saía da Oswald de Andrade e ia para o Parque da Luz, brincar de teatro lá na praça, né? E o circo, na verdade, ele entra desde 97, eu acho, que eu comecei a fazer as oficinas com o pessoal do Circo Escola Picadeiro, né? O Zé Wilson e o Marco Medeiro e a Alice Medeiro, que são os meus mestres, digamos assim. Quem me iniciou mesmo no circo foi o Marcos Medeiro, a Alice Medeiros e as filhas deles, né? Que Então, ano foi isso? Desculpa. 97, 98, 99, 2000, foi Beleza. mais ou menos isso, que eu fazia oficinas com eles, esporádicas, depois eu me aproximei deles, comecei a fazer mais coisa, aprender mais coisa com eles, né? Então, perna de pau, cuspir-fogo, malabares com faca, com fogo, com clave, com bolinha, aro, né? Acrobacia de solo. Então, tudo eu aprendi com eles. E o palhaço, né? Então, esse é um pouco do Harley, assim, a trajetória de estudo, né? E o palhaço foi quando eu entrei para a companhia, para o Núcleo Pavanelli de Teatro de Rua e Circo, e o Marcos Pavanelli, que falou, pega essa roupa de palhaço que está aí, pega esse sapato, vem aqui, olha, vamos fazer uma maquiagem assim, o seu nome vai ser Porpeta, porque a gente trabalhava junto no Miolo, na companhia do Miolo, e daí a gente fez essa mescla de companhias, né? Tanto a companhia do Miolo quanto o Núcleo Pavanelli se juntaram. Nessa época a gente fazia as overdoses de teatro de rua, a gente fazia 24 horas de teatro de rua com um protesto que a gente queria ganhar uma verba, né, para poder fazer teatro para a população, né? E a mostra de teatro de rua. Então, aí eu virei palhaço assim. Ele falou, você vai substituir aí um pessoal que saiu e tudo, vamos fazer espetáculo junto, e o seu nome vai ser Porpeta. O espetáculo era o Pinta de Palhaço. Tinha a sketch que a gente fazia da lata, da escada e da lata, que é para você pegar a estrela para a bailarina, né? Então, um palhaço segura a escada, enquanto o outro pega a lata e vai pegar a estrela, né? Só que os dois querem pegar a estrela, os dois chegam a ficar com a lata na mão, né? Então, essa sketch a gente ensaiou umas 5 vezes e fui estrear lá em Paraty, na Mostra de Teatro de Rua de Paraty, e estreamos lá. O Porpeta, né? Eu ia perguntar de onde veio o nome, só que você já me respondeu, então vou mudar a pergunta e vou te perguntar por que você não mudou. Porque ficou Porpeta mesmo não tendo sido escolha sua. Sim. Eu falei agora que o Marcos Medeiros ele foi ali o início do circo, né? A introdução do circo foi com ele. E eu ouvi várias histórias, diversas histórias. Então, uma coisa que eu achei muito legal foi o Marcos batizar o palhaço, né? Então, como ele era o mestre ali, que estava me ensinando tudo, as gags, tudo que ele tinha já na carreira dele, né, como experiência. Então, inclusive em homenagem a ele mesmo, eu achei muito interessante deixar o nome Porpeta, né? Nós fazíamos um espetáculo, a primeira companhia que eu trabalhei se chamava Teatraria Paraíso, e nós ficamos em cartaz no TUSP, com um espetáculo chamado Desmontando uma Alma Boa, que era Alma Boa, Setsuan, do Brecht, né? Aí Fausto e Wojciech. E aí o diretor era Flávio Desgrandes. E nós ficamos lá. Depois, terminou essa temporada, eu fui fazer teatro de rua com a companhia do Miolo, da Renata Lemes, que eu fiquei lá 5 anos. Né? Eu sou cofundador da companhia do Miolo, digamos assim, né? Nós estreamos o espetáculo 2004, chamado O Doente Imaginário, adaptado para a rua, e
Daí, no mesmo ano, no finalzinho do ano, ou no ano seguinte, não me recordo, nós estreamos um espetáculo chamado... e o Marcos Pavanelli fazia parte dessa montagem aí. E aí, Ele estava no segundo... Ele estava na montagem, ele estava atuando? Estava atuando. Estava atuando, ajudou a compor, né, a criar, ajudou a fazer bastante coisa. E era meio que a junção dessas duas companhias ali se ajudando e tudo mais. Depois, nós criamos um espetáculo lá no Miolo chamado É de Cantar e de Brincar. E lá criamos os personagens e tudo mais. E a direção foi da Cuca Bolaf, tanto do primeiro quanto do segundo. O segundo tem uma coisa mais coletiva, tem outros diretores, tem diretor musical e tudo, que é o Cris, né? Cris Gouveia. Mas daí, lá nesse espetáculo, eu tinha um personagem que chamava Alberto. Mas quando chamavam o Alberto de Porpeta, ele ficava muito irritado, né? E esse personagem falava, não, porque vocês não têm que saber que eu sou da família italiana. Tem uns caras falando aí que é alemão, que é família alemão, que o vô morreu na guerra, né? Mentindo. Esse personagem fazia exatamente isso, ele mentia, né? Aí ele falava assim, não, que meu avô é italiano, minha avó é alemã, e daí eles paravam e falavam, mas você fala espanhol? Por que você fala espanhol? Você não consegue falar italiano, né? E daí ele meio que assumia que ele mentia em alguns momentos, né? Mas quando chamava ele de Porpeta, ele falava, não gosto que me chame de Porpeta. Eu ficava bravo. Inclusive, o Marcos, no início do meu palhaço, ele falou, por que você não adota esse sotaque para o seu palhaço? Vai ficar interessante, hein? E aí eu fiz alguns testes, mas acabei abandonando essa ideia. E aí eu fui mais pro livre mesmo, para saber onde que tinha essa embocadura do palhaço, qual era esse corpo desse palhaço, porque até então eu só fazia as esquetes, entrava no espetáculo já sabendo tudo que eu ia fazer, né? Então a liberdade mesmo do palhaço eu tive. Então esse é um pouquinho do nome, só para falar mais um pouquinho do nome que você falou, né? Você já tinha pensado antes em ser palhaço ou não? Qual era seu estilo antes disso? A minha formação na São Judas não tem nada de palhaço, não tinha nada, né? Absolutamente nada, né? Aliás, não tinha um monte de coisa que depois eu fui atrás, né? Como ator, eu fui buscar. Mas me deu uma base muito boa e tudo mais. Mas quando eu era criança, eu falei para minha avó uma vez que eu gostaria de ser ou piloto de avião ou palhaço, né? E aí eu virei palhaço. Né? Bacana. Porque uma criança, eu tinha uns 8 anos, porque eu já via, né? Então, quando você tem um contato, amplia um pouco, né? Quando você tem possibilidades, né? A minha avó foi incrível. Minha avó que me levava no teatro, ficava esperando 4 horas acabar a aula, depois me trazer de volta. Ela que me levava para fazer fantoche. Ela que me levou para fazer um monte de coisa, que eu fiz tocar violão. Ela me deu um violão quando eu tinha 8 anos de idade, né? Pagava a aula e tudo. Então, foi uma mulher incrível, né? Então, ela ampliou, ela me deu ela abriu um leque de possibilidades na minha frente incrível, né? Então, talvez venha essa ideia do palhaço já lá de criancinha, né? No subconsciente. Quando eu fui ver, já fui E qual era o nome da aceitando a sua avó? vida. Desculpa a pergunta. O nome dela, o nome da minha avó é nome de palhaça, né? Griseldes Lenir Ema Zimmermann da Costa. É sério? Griseldes. E é nome de palhaço? Pode ser mesmo. Agora que eu Bom, eu nunca parei para pensar nisso. Estou conversando com você e descobri isso, né? E todo mundo chamava ela de Dona Grise. Eu ia falar que eu falei da Companhia do Miolo e eu tive um grande presente que foi eu trabalhei como operador de som antes de fazer um espetáculo de rua para o Miolo. E aí era o Val Pires, a Suzana Aragão, Anderson Espada, quem mais? A Ana Fuser, acho que é o nome dela, né? Ana Fuser, e o Paulinho. Era o Paulo Burlenga, eu não me lembro, desculpa. Paulo, desculpa, esqueci o sobrenome. E então a Beth Dorgan dirigia esse espetáculo, que era o Burguês Fidalgo em cima de uma Kombi, né? E um ano depois ela deu para o Miolo um workshop, assim, uma coisa bem rápida, uma oficina bem rápida de palhaço. E então eu tive o prazer aí também de entender um pouco dessa coisa do clown, né? Porque, por incrível que pareça, eu já era palhaço, mas eu não conseguia realizar muito bem
os exercícios do clown, né? Eu fui entender muito mais para frente na carreira os tempos. Eu diria assim, não sei se é correto falar isso, se é que existe alguma coisa correta, mas os tempos que eu fui entender, e eu arriscaria dizer que hoje eu faço cenas mais clownescas em determinados momentos e cenas do palhaço brasileiro para palhaço mais latino-americano, digamos assim, cenas mais sujas do palhaço de picadeiro, assim, né? De caída, cambalhota, soltar um peido e sair correndo, se esconder e tentar jogar malabar, está caindo, mas consegue jogar. É o mais tem esse ritmo diferente, né? E ali com ela eu aprendi algumas coisas e foi até um start para eu começar a pesquisar duas linhas, né? O que é isso? Qual a diferença? Será que existe? Então, só de pesquisar já foi maravilhoso, né? Sua avó foi muito presente nessa sua parte artística desde pequeno. Teve influência de outras pessoas, apoio de outras pessoas da família, ou foi mais dela mesmo, assim, quando você, sei lá, quando você falou, eu vou ser palhaço, teve aquele surto inicial? Teve um surto inicial, depois meial e continual. Continuou o surto. Sim, a aceitação ela veio porque não tem, né, como quando você escolhe e ama alguma coisa, as pessoas entendem isso em algum momento da vida, elas vão entender isso, porque elas veem você levantando e indo fazer aquilo que você gosta. E você vai conquistando suas coisas. E quando elas veem as suas conquistas, elas param para pensar e falam, não é que está dando certo isso aí, que essa loucura dele? E é meio que isso. Tem um livro aqui do Brecht, que é o cara que eu leio demais, né? Estou sempre visitando o Brecht, e é Senhor K, né? Senhor K. Daí ele fala, Senhor K, o que o senhor está preparando? Ele fala, estou preparando o meu próximo erro. Então, eu vou meio que nessa linha de não querer achar o correto, não querer achar a solução das coisas de uma forma, só de uma forma, por exemplo, né? Por que não tentar de outras formas, né? E ser artista, para mim, é meio que isso, é tentar fazer as coisas de outras formas, tentar olhar diferente para as coisas, tentar enxergar uma nova verdade nisso tudo que existe aqui. Essa coisa humana meio desumana, né? Então, mas foi só ela, né, respondendo sua pergunta, foi só a minha avó. E a minha família é toda militar, né? A maioria dos meus primos, tenho irmão, pai, tio. Então, não foi assim, né? Para aceitar isso, demorou. Então, eu paguei minha faculdade sozinho, fiz minha pós-graduação sozinho também, paguei sozinho também, né? Comum, eu estou falando isso porque só falo isso porque existiram outras ajudas para outras pessoas. Então, eu tenho que enfatizar que eu paguei sozinho porque os outros tiveram ajuda. Mas isso foi ótimo, eu cresci demais. Aliás, foi perfeito, entendeu? Foi perfeito eu passar por tudo isso, pegar o busão, comer bolacha de água e sal, ou esfirra de queijo, porque só tinha dinheiro para... Ou aqueles macarrão que vem naquele pote. Aí eu virei ator da universidade, ganhei bolsa de 100% lá, né? No projeto VIP, que a Suzana Aragão e a Renata Lemes fizeram. Na pós-graduação, ganhei bolsa de novo lá, né? Então, praticamente, eu dormia na universidade, porque 7 da manhã eu tinha que estar lá e a aula acabava às 11. Então, eu vinha para casa aqui na Zona Norte, dormia, acordava já indo para lá. Então, várias vezes eu dormi por lá. Um monte de lugar, né? Tem lugar que eu não posso nem contar. Depois Acho você me que manda uma pode agora. mensagem que eu quero saber, eu fiquei curiosa. Do quê? Eu Não, eu tiro vou essa falar aqui. parte. Será que tomam o meu diploma? Eu já dormi dentro da faculdade, eu me tranquei dentro do teatro e dormia lá. Dormia no palco, porque não podia, né? Imagina, tinha que liberar tudo lá. Só fica os seguranças lá, né? Não podia fazer barulho, nada, então eu fiz um esquema. Peguei água, comida, deixei tudo ali prontinho. E não fazia barulho nenhum. O teatro que ia abrir era eu, né?
Eu ficava com a chave do teatro. Então Você tava envolveu tranquilo já. verdade. Ai, meu, que Ai, ai, incrível. ai. Não. É, Né? eu vi umas fotos suas, uns trabalhos, não vi todos, eu não tive muito tempo, confesso que eu Caracol. nunca vi você com látex vermelho. Não vi você usando o nariz. E eu queria te perguntar se ele é importante para você, se não é, se você já usou, se você não usa mais por algum motivo, ou se você nunca usou. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, eu usei, sim, alguns cursos que eu fiz, em alguns workshops que eu fiz. Mas, aliás, até o meu mestre de palhaço, Marcos Pavanelli, nunca vi ele usar e ele vem usando, parece, se eu não estiver enganado, ele vem usando ultimamente. Aí eu vi um nariz diferente, uma roupagem do palhaço dele um pouco diferente, achei isso sensacional. Mas eu vou te falar a verdade. Para mim, o nariz atrapalhou muito na questão respiratória mesmo. E eu sou um palhaço, o meu palhaço, o Porpeta, na verdade, ele é muito dinâmico. Então, eu toco violão, eu jogo malabares, eu faço equilíbrio, eu faço acrobacia de solo, não tanto, né, ultimamente. Eu faço beatbox, né? Então, eu pego uma gaita, eu faço beatbox com a gaita, com a flauta. O nariz, ele tira muito a minha liberdade nesse sentido. Nariz físico, látex. Agora, esse narizinho aqui, que é a maquiagem, né? Ele, para mim, é espetacular. É fácil, é rápido, eu consigo pôr, eu tiro rapidamente, eu faço brincadeiras com o nariz, então eu pego uma esponjinha numa mão, e aí eu tiro o nariz e falo: ó, criançada, é o seguinte, vocês estão fazendo muita bagunça aqui e tal, e põe o nariz. Falo: nossa, o que aconteceu? E aí eu brinco com eles, quase que uma quebra dessa coisa, não é da quarta parede, mas essa quebra, né, do ator e o personagem, o ator e o personagem. Então eu faço isso às vezes, né? Ah, mas você podia pôr a mão no nariz e tirar e fazer isso e colocar? Poderia, mas tem a coisa do nariz, do respeito do nariz, da máscara, de não pôr a mão na máscara. Então eu acabei mesmo optando pela maquiagem, mas se precisar usar, eu vou usar porque eu acho bonito pra caramba, eu acho bem legal. Eu ganhei uma vez, ele é o menorzinho que tem assim, ganhei de um amigo que é o Jim Malabar, da Jim Malabares, né, o Paulo. Então ele é meu parceiro de trabalho. Então eu vou lá na Jim e ele deixa eu pegar o que eu quiser lá. É um cara me apoiou desde o início. E aí então ele me deu um narizinho bem pequenininho. Aí um dia eu usei esse nariz. Aí um dia eu estava passando ali na Roosevelt e tinha uns caras limpando uma janela, aquelas janelas bem grandes, aqueles vidros. Aí ele viu com o violão e falou: vai ter música? Eu falei: não, eu sou palhaço. Mostrei a foto. Ele: meu sonho é ter um nariz de palhaço. Aí eu abri minha mala e dei para ele esse narizinho, né, pequenininho. Aí nunca mais usei, nunca mais comprei. E aí fiquei na maquiagem mesmo, né? Espero que ele, espero que ele seja palhaço das horas vagas, né? Você O meu sonho é ter um nariz. Eu fui lá abrir a mala, que eu ando com essa mala aqui, né? Ó. Tem nas fotos, você consegue ver, né? Então, eu ganhei essa mala aqui de uma muito vizinha. linda, inclusive. Aí eu tenho que reformar ela todo ano, porque eu, tadinho, eu jogo ela no chão. Eu carrego tudo isso aqui, ó, dentro da mala, quer ver? Ó, meu picadeiro é um picadeiro pequenininho, mas é um picadeiro de 2x2, esse aqui. Aí eu abro ele, né? Um picadeiro, eu abro ele e faço um espetáculo em cima dele. Aí tem aqui o prato de equilíbrio, tem as claves, né? Tem o sutiã também, na apresentação. Tem o sapato, esse sapato aqui, que para eu conseguir ornar ele num figurino, eu tive que transformar meu figurino em algo bem básico, né? Deixar ele bem clean, palhaço bem clean. Senão fica muita informação. Esse sapato é bonito, mas tem muita informação, né? Você faz algumas festas infantis, tipo aniversário, é isso?
Foi isso É, que eu vi? foi isso mesmo. Queria que você me contasse um pouquinho sobre e já intercalar em uma outra pergunta que eu escutei, não sei se você conhece, provavelmente você conhece ele, o Nereu Alfonso. Ele comentou sobre agressão, o Nereu e o do circo comentou com a gente sobre a agressão das crianças com os palhaços. Que acho que o palhaço tá lá e bate no palhaço mesmo e isso, tipo, me falar um pouquinho das festas e se acontece com você, das crianças batendo porpeta. Sim, olha, no começo da minha carreira eu apanhei bastante, mas depois eu fui entendendo um pouco sobre psicologia infantil, eu fui lendo um pouco sobre esse público que eu ia de encontro, né? Então, eu percebi que eu chegava num lugar onde eles estavam com a eletricidade a mil e eu chegava com uma eletricidade menor. Eu vou usar a palavra eletricidade, que dá para meio que entender Sim. bem o espírito da criança, né? Então, eu tento, né? Hoje eu consigo mais equilibrar isso antes de iniciar a minha apresentação. Então, eu chamo todo mundo, eu faço uma prévia de alguma coisa. Então, eu imito a voz do Pato Donald, né? Uma das coisas que eu faço. Então, eu chamo todos eles e daí eles ficam ali já com aquela energia. Aí eu falo, qual é o seu nome? Você quer... Eu fico ouvindo a mãe chamando, eu fico ouvindo as crianças chamando. Então, eu registro o nome de uns 10 nomes eu registro. Aí eu falo, peraí, antes de começar a minha apresentação, deixa eu pôr meu óculos. Aí eu ponho o óculos, eu falo, esse óculos aqui fala o nome da criançada. Quer ver? Ó? Roberto. Quem é Roberto? Aí ele, sou eu. Clarice. Ah, Clarice está ali. Ah, oh, aí eu vou adivinhando. Eu falei, sabe qual é o meu nome? Eu sou Aí isso já faz eles me olharem diferente, eles já ficam mais espantados assim. E aí meio que eu vou ganhando quem que é o mais bagunceiro ali. Bagunceiro, não sei nem se é a palavra, mas o mais elétrico ali, quem que está com a energia mais... Quem que comanda ali, porque sempre tem um que comanda, né? Então eu pego esse, eu falo, você não quer me ajudar? Ser o meu ajudante? Ele fala, eu falo, segura meu violão. Como assim, um violão? A mãe já olha e fala, não faça isso, você vai perder seu violão. Ele é demais, esse moleque ele, né, o Pimentinha. Não faça isso. Eu faço, ele fica do meu lado, fica com o violão. Aí eu apresento ele. Então, eu meio que vou dominando a cena para depois começar o espetáculo. Eu aqueço a cena, eu aqueço o público, para eles entenderem o meu tom, e daí eu consigo fazer o espetáculo. Eu vou te confessar que na semana retrasada, eu tomei umas bicas na canela que fazia tempo que eu não tomava. Do nada, a apresentação já estava quase chegando ao fim. Um menino levantou e começou a correr, a destruir a mesa do bolo, os bexigas. Deu a louca nele, ele começou a chutar o meu sapato e eu disse, alguma coisa que eu fiz ali né, pode ter despertado isso nele. Eu estava fazendo equilíbrio com o prato. Então eu rodei o prato e chamei ele. Falei, vem aqui, vem aqui. Ele correndo, ele me chutou, ele chutava e corria, chutava e corria. Aí eu falei, segura. Aí eu dei o desafio para ele. Aí ele segurou, que é o palito, né? É esse palito aqui, e o prato fica aqui em cima, né? Aí ele segurou, eu falei, olha para o prato, senão vai cair. Ele olhou e aí ele parou. Aí ele parou, ele foi e sentou. Eu consegui reunir todas as crianças e cantar uma música que eu canto para finalizar a apresentação. Mas isso é com o tempo, né? Porque no início eu não... Eu já chegava fazendo, eu queria ser mais elétrico que a criança, eu queria disputar com a criança, eu fazia quase um confronto, eu olhava com um olhar ríspido para a criança, eu tentava na força conquistar, né? E depois eu fui mudando isso conforme o tempo foi passando. Por exemplo, um pai que me contrata e só lembra de falar que o filho tem medo de palhaço quando eu chego lá. Aí eu falo, por que o cara me contratou, né? Segundo, eu falava, o que eu faço agora? E eu não tinha prestado atenção.
que eu não tinha prestado atenção. Eu não me lembrava que eu tinha visto uma coisa tão bonita de um cara chamado Richard Righetti, que é um palhaço do Rio de Janeiro. É palhaço, é um ator do Rio de Janeiro. E aí, o que ele faz? Ele chega na rua e se maquia na frente da galera. Ele também não usa nariz, ele usa maquiagem, se não me engano. Se não me engano. Mas ele vai fazendo a maquiagem dele ali. O Ale até usa nariz, não me lembro. E aí eu adotei isso. Então, quando a criança tem medo, eu só ponho minha calça, minha camisa, meu chapéu, vou com a minha mala até lá, abro minha mala e começo a me maquiar junto com o aniversariante. Eu falo, você pode me ajudar? Aí ele, claro, pega meu sapato. Aí ele já vê o sapatão assim, ele vê, ele pega, ele fala, nossa, que grande. Eu falo, põe no seu pé. Aí ele põe no pé dele. Aí eu falo, olha que bonito e tal. Aí eu vou pondo minha meia. Eu falo, empresta para agora. Aí eu pô. Eu falo, a maquiagem, olha no espelho. Eita, mas tá bonito demais. E aí a gente já começa a se maquiar. Ele vai me maquiando, eu vou maquiando ele. No final, os dois já estão de palhaço, quando ele percebe, né? E aí a gente é amigo. Então não tem como ele chorar, ter medo, né? A gente conheceu antes, né? É, De toda a exatamente. maquiagem. Ele viu, o cara é gentil, o cara é legal, deixou eu segurar ali, brincar no violão, brincar, segurar o sapato dele, mexer nos malabares, ele já deixou, ele é legal. Então, né, rola essa troca importante e aí o medo some. Ai, tinha tanta coisa que eu queria falar, mas eu preciso focar. Beleza. Outras formas artísticas, além do Porpeta. Você já falou um pouquinho sobre teatro de rua, tem os malabares que você faz também. Só que eu queria te perguntar a sua relação com a Fraternal, que eu sei que você Ah, tá lá. sim. Queria que você Foi um falasse um pouquinho presente. disso também, que eu acho que é É, importante. importantíssimo, importantíssimo. Eu falei, não falei de todas as companhias de teatro que eu trabalhei, né? Mas vamos focar aí na Fraternal, porque foi um presente estar na Fraternal, né? Passar pela Fraternal, né? E, na verdade, eu estou lá até agora, porque não tem como se desvincular de artistas tão especiais, né? A Mirtz Nogueira, entendeu? Uma pessoa que me ensinou demais. O Ayman, né? O Carlos Mira, que me acolheu chegando lá, e o cara eu cheguei para fazer o Borandá, eu cheguei com quase 6, 7, eu nem me lembro, 6 ou 8 personagens para fazer no Borandá, e com bastante texto, abrindo praticamente o espetáculo, né, com texto, né, verborragicamente falando. Então, e o Edinaldo me ligou, né, eu sou amigo do Calixto Dinhamundos, antes do Calixto do Rubens Brito, e que ele estava junto com o Marcos Pavanelli, no Núcleo Pavanelli Teatro de Rui Ciro. Daí o Rubinho, infelizmente, faleceu e o Calixto assumiu a direção. Foi um presente de Deus. O Calixto está ali para todos nós. Nós estávamos completamente perdidos ali com a ida do Rubinho, né? Que é também era um cara mágico, sensacional. E aí veio o Calixto, também um presente. Acho que trabalhei com o Calixto 8 anos. Calistão, gente fina, né? Um amigo para o resto da vida, né? E aí trabalhei com ele, tudo, ele dirigiu os espetáculos, a gente tomava nossas cachaças e ele contava as histórias do teatro que ele viveu, que ele viu, né? E aí um belo dia parece que a Cássia e o Calixto conversando com o Edinaldo falaram, liga para o Harley, né? E o Edinaldo já tinha conversado comigo também uma outra vez, eu falei, meu Deus, entrar na Fraternal, né? Porque eu já tinha visto a Fraternal algumas vezes até como estudo de ator, né? É o nome, você já fica meio assim, eita. Putz, o Edinaldo já tinha lido tanta coisa assim, Luiz Alberto de Abreu, Edinaldo Freire. Olha a história que esses homens construíram, né? E nos deram de presente um monte de coisa. E aí eu vou fazer o Bora Andar. Então, eu não fazia palco há mais de 10 anos. Eu estava só fazendo rua, né? Com o Miolo, com a Companhia do Miolo, com o Núcleo Pavanelli Teatro de Rui Ciro. E aí eu chego para fazer o Bora Andar. Aí o Marcão, né? Marcão, o seu tio, né? Ele falou, Harley, você não sabe entrar no foco, não? Eu fui passar a luz com ele, afinar a luz com ele lá. Eu falei, capaz de eu subir na escada e afinar tudo direitinho. Mas eu não me lembro mais nada, Marcão. Vamos fazer umas marcação para mim? Ele, marcação com fita? Eu falei, mano, faz para mim, por favor. Ele, então vamos lá.
E aí o bicho, não sei quantos anos que não fazia marcação para ator, fez para mim com uma gentileza enorme e me ajudou bastante para poder entrar no foco e conseguir fazer o espetáculo. Eu substituí o Fábio Takeu, né? O Fábio estava saindo da companhia e eu eu substituí. Então, eu tive poucos ensaios assim, mas foram suficientes. E com o Edinaldo, né? Que é sensacional. O cara facilita muito o ensaio. Se você chegar estudado lá, o ensaio é rápido. Agora, se você não fez a lição de casa, aí fica difícil, né? Então, mas ele deu uma liberdade artística gigantesca. Tem um personagem que o Fábio Takeu, eu não sei quem fazia antes, até sei, né? Os outros atores, como faziam, eu não sei, né? Então, você sai de uma cena aqui, né? Você está fazendo uma cena aqui, você sai por trás do ator e já é outro personagem, você já assume outro personagem e outra fala. Então, o Fábio Takeu só fazia isso e fazia essa fala muito rápida. Aí eu falei, nossa, esse espetáculo fala do Nordeste, fala do Sudeste. Eu falei, vou colocar um personagem do Sul do país, que a minha família, parte da minha família é do Sul do país, Paraná e Santa Catarina, né? Rio Negro e Mafra. Por isso que minha avó tem aquele Zimmermann lá, que a gente falou no nome, né? Por isso que o nome é E de aí eu palhaça. falei, a Griseldes, adorei isso. Zeldes. Olha, Muito eu fofo. até posso mudar meu nome de palhaço, se for essa homenagem, até mudaria, né? Imagina um palhaço chamando Griseldes. É bem engraçado também. E, aí eu falei, vou colocar. Aí eu falei, no ensaio, assim, eu troquei o personagem de lugar de onde ele vem, uma titica no mundo. Caminho para lá, ninguém quer aprender, quem sabe faz força para esquecer. Dizem que é perto de Minas, vizinho do Espírito Santo, do lado da Paraíba, debaixo do Mato Grosso. Eu não sei, não quero saber. Tu quer mesmo para lá? Tu faz assim, ó. Tu pega essa rua toda a vida, vira à esquerda, desdobra à direita, lá na frente, no terceiro farol, sabe o que tu faz? Pergunta. Eu fazia assim, umas tias que eu tenho. Harley, olha, Piá, tu não vai buscar lá o leite, depois pega o pão e traz aqui, passa na casa da Tiriete e traz a bicicleta do Fábio que tá lá, tudo bem, Piá? Então, tudo doida, tudo muito rápido, né? Eu era criança e isso ficou registrado. Depois você pega a mãe, né, do sotaque, aí você entende tudo, né? Mas quando eu era pequeno, eu falei, meu Deus, as minhas tias são doidas, muito rápido, não estou entendendo nada, né? E eu trouxe, o Edinaldo deixou isso tranquilamente entrar, como os outros personagens, né? A liberdade de criação. Eu fiz com ele Sacrafolia, fiz com eles o Nossa, Bora Andar. Sacrofolia. Sacrafolia um presente também. Nossa, eu só tenho... se eu ficar falando presente aqui, a minha carreira até hoje, eu só tenho a agradecer tudo que aconteceu, né? Porque foi muito bom. Eu até me emociono. E fiz o Sacrafolia, fiz o Bora Andar, fiz o Gira da Rainha e fiz Nós Outros. Tive a oportunidade de criar com eles um espetáculo, que também foi muito bom. E, mais uma vez, vou elogiar o Edinaldo, porque eu adoro quando o diretor, quando você entende a linguagem do diretor, entende como ele funciona, e ele quer entender como o ator funciona, né? E aí rolou muito bem, tudo muito fácil, sabe? Foi tudo muito gostoso. E ele vem, conversa com você e te dá um norte. E aí a gente vai na padaria, vai tomar um lanche lá, ele já dá umas outras dicas também. Você já chega no dia seguinte completamente mudado, com tudo pronto praticamente. Então, foi muito bom, né? Essa foi uma experiência única que eu fiquei com medo, para falar a verdade, de voltar para os palcos assim, porque o teatro na rua eu tenho, meu corpo expande, minha voz vai, e se eu desafinar também foi, e tá na rua, e aquela coisa muito doida de estar na rua, né? Daqui a pouco, silêncio, a luz, o público, tudo ali para mim. Eu falei, nossa, que estranha essa sensação. Porque na rua eu cheiro o outro, eu abraço o outro, eu vejo o outro, eu escuto o outro, eu me comunico com a plateia a todo instante. Eu faço um espetáculo que é outro presente para mim, que é o Relampião, que sem dúvida nenhuma, na rua é um espetáculo que eu fiz que contempla tudo que um ator precisa viver. O espetáculo tem tudo que você precisa viver como ator. Eu canto, eu danço, eu me comunico com o público, eu faço cenas de risada, de choro, de tudo.
Esse espetáculo é muito forte. Direção do Cavange, que é outro amigo desses caras que eu falei aí, né? Do Alexandre Cavange e da Renata Lemes como assistente de direção e diretora de atores. E também é essa mulher da minha vida inteira. Ela que inicia um processo na minha vida de grupo. Ela que introduz isso. Ela que me dá a oportunidade de ganhar a bolsa de 100% na universidade. Talvez sem isso eu não estaria aqui hoje. Né? E aí eu trabalho com ela numa companhia, que é a Companhia do Miolo, então ela me chama para lá. E aí tudo começou. Então, Renata Lemes é a minha madrinha do teatro. Né? E até me perdi do que eu estava falando, mas já lembrei. E aí, essa coisa da rua, que é um jogo completamente diferente, de poder abraçar o público. Eu abraço, eu bato a mão com o público, assim, eu dou a mão, dou soquinho, abraça, eu dou cachaça para o público toma cachaça comigo na rua, né? E então eu quase os 5 sentidos quase completos eu estou com o público. E no teatro italiano ali no palco eu não tenho essa relação, nem vejo direito o público. A luz ali forte, eu não sei. Então eu fiquei com medo danado, né? Mas aí com a ajuda de todos os profissionais ali, o Aimã, um cara também que me acolheu, me elogiou no início, né? A Mirtz também só me deu apoio, né? Eu sou Nóbrega, ela é Nogueira, a gente já começou a brincar que é da mesma família. E então foi uma experiência muito legal, muito, muito, muito boa. Deixa eu te perguntar, você está fazendo com eles a sua primeira experiência de palhaço, de clown, assim? Eu vou falar que é a minha primeira experiência, porque as outras experiências que eu tive, elas foram 2 oficinas, assim, foi bem curtinho. Mas Mas já é um contato. experimentando mesmo, fazendo uma formação, é a primeira, a minha. Ah, que legal. Que legal. Bom, o que eu tenho para dizer para você, para quem, se algum outro aluno, né, outro estudante assistir esse vídeo, que eu nem sei se está gravando ainda, porque só tinha 40 minutos para gravar, mas acho que está gravando sim. Acho que não deu 40 minutos que a gente está aqui, mas vai dar. Então é o seguinte, o que eu acho, o que eu digo? Insista nisso, insista, né, que eu brinquei, insista no seu erro, que vai dar certo. O erro ele vai se transformar em algo certo, né, porque você quer. E quando a gente quer, não tem quem impeça a gente, né? Não existe, a não ser você mesmo. Então, se você interromper, aí vai parar. Então, por que eu estou falando isso? Eu era para ter parado de ser ator faz tempo, porque a grana é muito curta. E você comprar um apartamento para pagar, casar e tudo mais, né? Querer ter filho, essas coisas, carro, essas coisas, é muito, muito difícil. Sem dar aula, porque eu não dou aula, sou ator, trabalho como ator e palhaço. E o Palhaço Porpeta é quem salvou minha vida, vem salvando a minha vida. O Palhaço Porpeta, eu estou ganhando dinheiro de verdade com o palhaço há 5 anos, sozinho, praticamente. Vou falar 5 anos, porque teve esse um ano e meio aí que a gente não viveu, né? Mas eu dei aula de oficina, eu dei oficina de malabares online, eu fiz espetáculo do Porpeta online corporativo e para aniversário de criança, né? Então, um palhaço virtual, né? Oficina de malabares virtual, online. Que estranho. E o circo quebrando barreiras, o circo também se apropriando do novo, como sempre foi e como sempre será. A arte sempre vai se adaptar, nunca vai morrer, sempre estará viva, né? Na vida da gente, não no coração, na mente, não, na lembrança, não. No agora, a arte sempre estará viva no agora, seja um quadro, uma música, o teatro, seja o circo, o que for, né? Então, insista, porque é um caminho solitário, doloroso, mas muito prazeroso, muito gratificante. Cada dia que você chega na tua casa, fecha o olho e os flashes de tudo que você fez aquele dia,
dos abraços, dos sorrisos, das gentilezas, das trocas, né? Dessa troca de energia, de amor, né? Então, não é poetizando a coisa, não. É minha vida. Minha vida é assim. Eu estou contando minha realidade, né? Então, ontem mesmo eu estava num aniversário lá, eu fiquei com eles até 3 horas da manhã, porque do espetáculo já virou amizade, e é o 4º ano que eu vou na casa deles, e aí já fica lá, toma uma cervejinha, come um lanchinho junto e fica batendo papo. Então, a arte, ela virou meu estilo de vida, né? Não tem mais como eu fazer outra coisa. Eu não consigo, não sei, né? E é isso, né? Corre, corre, minha gente, que é preciso ser esperto. Quem quiser que vá na frente vê melhor quem vê de perto. Mas no meio da folia, noite alta, céu aberto, só aproveita o que protesta, cai no teto, rompe a luna, para que a lua de carona também possa ver a festa. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem caramba tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem, tem, tem. Picadeira e qualidade. Todo mundo toca nessa coisa do clown e do palhaço, né? E eu já falei um pouquinho lá no começo, eu acho que contempla um pouco também, se essa dúvida surgir, se esse assunto surgir, né? Sobre o que é o clown e o que é palhaço. Por que clown, por que palhaço, né? A nomenclatura muda, um é da Europa, outro aqui do Brasil, ou da América Latina, o nosso tempo, o nosso calor é diferente, né? O clima dos caras, eles passaram por guerras, né? Então, eu acho que tudo isso existe, sim, essa discussão, mas se a gente para pensar com generosidade, são as diferenças naturais, eu acho, na minha opinião. É natural que seja assim, né? Você viu essas fotos, eu fiz umas fotos muito bonitas aí, com o Arthur, né? Eu não sei nem vou tentar falar sobre o nome dele, mas está no meu Instagram. Vonkvier, não sei falar. Eu vi as E fotos, estavam bem bonitas mesmo. São lindas, um ensaio que eu ganhei de presente desse homem, um artista maravilhoso. E ali eu brinquei com as duas linguagens ali, do clown, com essa coisa da rosa, do olhar mais perdido, de um palhaço em outro lugar que não o riso. E o palhaço porpeta, que é riso a todo instante, né? Que cai toda hora e que também solta um pulo e que também joga malabares e tal. E ali eu pude experimentar de novo, né? E ele achou isso tão sensível, tão legal. E o reflexo disso são as fotos que ficaram ótimas, né? Que deu super certo. Olha aí, ó. Aí, tá vendo? Ó? O porpeta, eu não tenho isso, esse momento do porpeta, né? Eu não tenho isso. Então, ali, eu busquei... O porpeta agora. Isso, exatamente. Você falou tudo. É isso. Tá aí. A diferença, eu acho que é essa. Não que um tenha que ser triste, outro tem que ser feliz. Não, né? Nada disso. Mas, assim, são tempos diferentes. Para mim, a gente vai em lugares diferentes ali, né? Mas isso é o que eu sinto. Não sei se isso está certo falando, se nos livros é assim que fala. Eu não sei. Eu já ouvi gente explicando isso de várias maneiras, gente falando que não, um é um palhaço mais contemporâneo, e aí outra pessoa fala, só muda que um tá em português e o outro tá em inglês. Mas isso vai da forma como a gente sente. Eu também acho. Vai do processo do palhaço, eu acho que é isso. O processo. Sim. É isso. Exatamente. Tem mais alguma coisa que você queria pontuar? Tem o Fernando Neves também, que passou no núcleo, passou na minha vida, né? Que agregou demais, né? Nessa coisa do Augusto, né? E do branco, né? Esse entendimento que nos Pavanelli a gente não tinha muito, né? Eu era o escada uma hora, depois não era mais, e às vezes eu era o Augusto, e eu não sabia o que era isso direito, porque foi esse vamos fazer é assim, Harley, vai. Como saíram vários palhaços, eu tinha que fazer o que o outro palhaço fazia, o que o outro palhaço fazia. E aí, quando o Fernandinho Neves veio, ele trouxe para a gente essa coisa do circo-teatro, ele trouxe para a gente, agregou demais no entendimento dos personagens, no entendimento, isso lá atrás, né? Bastante tempo atrás já,
Mas isso, para mim, né? Estou falando para mim. Eles lá, o Marcos e tudo, eles já tinham esse conhecimento. Mas para mim, clareou, veio como um divisor de águas para mim, né? O Fernandinho Neves, ele mostrou, a Beth também já naquele outro processo tinha mostrado um pouco disso, mas o Fernandinho veio e me mostrou com clareza e eu consegui, hoje eu consigo, porque eu trabalho sozinho, então eu sei quando eu tenho que ser um Augusto, quando eu tenho que ser um branco, né? Para mim mesmo. Então, essa guerra do branco e do Augusto que fica dentro de mim, fazendo a apresentação sozinho. É uma loucura, né? Porque um está presente, daqui a pouco o outro quer sair, né? Já quer aparecer. Aí eu tenho que segurar a onda, porque agora não é a hora do Augusto aparecer. Né? Daqui a pouco, pum, já a cena está concretizada, tá todo... Aí o Augusto surge, e aí a gente brinca, e aí vai para surpresa, né? Ele vai e traz a solução de tudo. O Augusto é quem traz do jeito dele, doido, né? Errado, de certa forma, caindo, tropeçando, e consegue trazer a solução para a cena. Né? Então, isso é muito legal também. E é uma das coisas que eu uso com as crianças também. Quando tenho que controlar ali, quem que você tem que ser ali? O Augusto? Às vezes tem que ser o Augusto, meter o louco e sair correndo também junto com eles. Guarda tudo, já fiz isso várias vezes. Guarda tudo e eu começo uma brincadeira com eles que eu nem sei qual é e daqui a pouco tá rolando um esconde-esconde. E é isso. E é isso. E eu termino o espetáculo assim, tchau, gente! Um beijo no coração, amo vocês! E vai o Augustinho, vai para casa, deita dentro do banheiro para se trocar e ir embora. Eu acho que é isso, né? É isso. E é gostoso uma coisa que eu te mostrei aqui, a mala, e que o cara tem lá, né? É um palhaço que tem a mágica, né? Tem lá a corda dele, dali a pouco tem uma música, né? Que ele vai tocar, e aí tem malabares, e isso é a essência do meu palhaço é essa, porque lá no Circo Escola Picadeiro, o que eu pude acompanhar de aulas de palhaço, de encontro de palhaços, de artistas, companhias lá mínima, eu via lá o Montanher, todos eles, eu vi um monte de gente lá no Circo Escola Picadeiro, e eu assistia, eu ficava quietinho ali assistindo, às vezes ajudava lá uma coisa ou outra, o Marcos Verdeiro fazendo lá as tochas, a gente aprender a cuspir fogo e tudo mais, e então eu via todo mundo aprendendo tudo. Eu faço chicote também, faço laço também. Então eu aprendi de tudo um pouco. Falei, opa, o palhaço entrava no show do Malabares, o palhaço entrava nas cambalhotas, atrapalhava o apresentador, ele fazia de tudo. Até no trapézio tinha um palhaço que ia. Isso eu não fui, aéreo eu não fui. Mas eu falei, então eu vou fazer tudo. Ainda, eu tenho medo de altura. Estou fora, deixa para lá. Então é isso. O quanto você falou, né? Deixar alguma coisa, uma palavra, né? Uma frase. Tudo que você puder aprender, você vai usar no palhaço. Então, se puder cantar, aula de canto, coisa que eu nunca fiz, tem que fazer. Eu fiz nos processos nos fomentos, nas criações que eu participei, né? Claro. Mas se você puder fazer como ator, música, canto, dança eu nunca fiz também. Tive que aprender tudo na marra, né? Cavalo marinho, bigada, tudo. Eu aprendi tudo na marra. E instrumento musical, tudo na marra também. Cada espetáculo, alfaia, caixa, ripilique, pandeiro. Tive que aprender tudo na marra. Então, se você já puder trazer isso, gente, imagina. O meu sonho é tocar um saxofone de palhaço. É o meu sonho, a imagem que eu tenho do Palhaço Porpeta tocando saxofone. Eu não sei nem assoprar o troço. Nem assoprar o palito de fósforo direito eu consigo. Né? Mas então é isso. Estude o máximo que puder para você jogar tudo dentro do palhaço ali, porque o palhaço ele recebe tudo, ele é muito generoso, recebe tudo de braços abertos. Né? É isso. Gratidão por tudo. Gratidão. Vamos nos ver mais vezes, por favor. Vamos para trocar cena. Ideias. Então tá bom. Então, vou deixar aqui o jargão do Palhaço Porpeta. Tenha uma noite feliz. Um beijo na ponta do nariz.